não tive ali o momento de revisão. Então, eu estava assistindo muitas videoaulas e eu fazia minimamente um caderno, mas aquele conhecimento não estava ali sendo fixado. Eu também, nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem muito medo de não conseguir chegar lá. E acho que o que mais mostra para a gente que a gente não está indo para o caminho certo é quando você resolve questões e simulados. E aí, eu tinha muito medo de resolver questões nesse momento. Então, eu comecei com vários pontos errados. E eu também não sabia nem o que que era informativo de STF e STJ. E que eu tinha que acompanhar a publicação desses informativos. Eu não tinha essa noção nesse início. E isso eu fui aprendendo, porque eu tomei um choque de realidade na PGE Paraná, que foi bem no início de 2015. E aí, eu parei e recalculei toda a minha rota. Eu falei, não dá para eu ficar aqui só assistindo videoaulas. Eu tenho que agregar outros pontos na minha preparação. Eu vou precisar adotar um material, seja uma doutrina, um PDF, para cada uma das disciplinas. Eu preciso começar primeiramente com as matérias que têm um número maior de questões e são mais aprofundadas e para procuradorias. E eu preciso também começar a resolver questões. Eu via também que a parte da lei seca eu sabia bem por cima, então eu não tinha um momento dedicado à leitura. E aí, nesse momento pós-PGE Paraná, eu vi que eu precisava agregar tudo isso. E foi aí que eu construí um cronograma de estudos realmente adequado. Então, eu tinha lá na minha casa, ficava assim na minha parede, eu fazia todo domingo, eu fazia o cronograma de estudos da semana seguinte. Então, eu anotava, bom, constitucional, eu vou estudar, né, dando um exemplo, poder constituinte, e aí eu vou ler a lei seca em tanto tempo, depois eu vou resolver 5, 10 questões, e aí depois eu passo para tributário. E aí, como que foi? Nesse momento que eu construí esse cronograma de estudos inicial, eu adotei ali as 4 principais disciplinas de procuradorias, que é constitucional, tributário, administrativo e processo civil. Então, eu estava fazendo a primeira leitura do material dessas disciplinas e fazendo os grifos, sempre fazendo os grifos, porque eu sabia que depois não ia ter como eu voltar para fazer uma leitura integral do material. Eu precisava já preparar, né, o meu material para uma revisão posterior. Então, eu comecei a fazer os grifos. E aí, ao final dessa primeira leitura dessas 4 disciplinas principais, que eu considero que realmente eu fiz a minha base para procuradorias, eu comecei a inserir no cronograma aquelas matérias que são mais satelitárias. Aí veio financeiro, aí veio civil, aí eu trouxe também empresarial, só que um ponto bem importante, né, que eu percebi que era a parte da revisão. Quando eu comecei a inserir essas matérias novas, as outras que eu tinha terminado, elas entravam em revisão no meu cronograma. Então, eu inseri uma matéria nova, mas as anteriores eu continuava ali revisando. Claro que num período menor, quando você está em revisão, você consegue fazer a leitura dos grifos mais rápido, né? Você entra naquela rotação. E eu ia inserindo as disciplinas novas. E foi assim que eu fui conseguindo realmente avançar, porque eu estava o tempo todo revisando o que eu já tinha visto e inserindo as matérias novas. Aí, chegando próximo da prova objetiva da PFN, eu já estava há um tempo revisando as matérias principais e estava quase finalizando as disciplinas satélites. Faltou ali ver uma coisa ou outra de penal, processo penal e também um pouco de processo do trabalho. Mas o grosso eu já estava muito sólida, porque eu já estava ali naquela revisão frenética. E aí eu consegui chegar muito bem na PFN. Eu não vou dizer que eu esgotei o edital, porque realmente
essas disciplinas que eu comentei, eu não consegui ver tudo, mas eu consegui dar aquela pincelada principal. E como eram poucas questões, isso não fez tanta diferença. E eu acho que essa estratégia é muito importante. Você iniciar os seus estudos pelas matérias principais faz sentido, porque se você é surpreendido com uma prova no meio da sua preparação, você consegue ali se garantir minimamente naquelas que têm um número maior de questões ou que tem ali um aprofundamento maior na exigência, né, ali da banca. Então, foi basicamente dessa forma. Eu acho que é importantíssimo você fazer esse cronograma de estudos que junte, né, essa parte da leitura do material, da leitura da lei seca, a resolução de questões, e aí você vindo com a revisão. E eu, depois, né, que eu entendi que o estudo dos informativos era muito importante, eu acabei gostando muito de estudar informativos. E aí eu colocava o estudo deles no sábado, porque como era, eu sentia que era um estudo mais leve para mim, os outros dias eram mais pesados, então eu colocava no sábado, porque era um momento de um respiro, assim. E aí foi dessa forma, assim, de forma é, mais resumida, que eu fiz o meu cronograma de estudos. Uau, tô achando muito bom, Fernanda. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é bem simples. Você falou que tinha uma dedicação exclusiva nesse período. Quantas horas por dia você estudava? Olha, Média, não precisa ser tão precisa, né, em média. líquidas, líquidas, eu acho que era por volta de umas 7, 8 horas. Mas eu lembro que, assim, a minha vida era estudar para concurso. Eu pausei tudo para poder ter essa dedicação. Então, eu lembro que eu acordava às 8 e até a hora do almoço, ali meio-dia. Aí, do meio-dia até 1h30, 2 horas, eu tinha a pausa do almoço. E das 2, eu ia até às 9 horas da noite. Só que, é claro, eu tinha uma pausa ali para um lanche. E, assim, no pré-edital, eu até tinha uma pausa e eu ia até a cozinha e fazia um lanche com as pessoas da casa para ter uma convivência. Mas no pós-edital, eu lanchava ali, comendo e revisando, porque é aquele momento que qualquer minuto é precioso, né? Legal. Então, era basicamente isso. Eu sei que é intenso, mas um ponto que eu acho muito importante, eu encarava os meus estudos como um trabalho. De manhã eu acordar, bom, eu vou trabalhar. O meu trabalho é o estudo para concurso público. Então, é como se eu estivesse me arrumando para ir trabalhar. E ao final do dia eu voltava para casa. Então, era esse o meu comprometimento com esse momento de estudos. Perfeito, perfeito. É, outra pergunta é a seguinte: em algum momento você comentou alguma coisa que despertou essa pergunta, que é assim, você fez o seu, depois que você ajustou, você fez o seu cronograma que era semanal. Para mudar de uma, você deu exemplo de constitucional, né, que você estava estudando poder constituinte, por exemplo, né? E aí depois ia estudar tributário. Para mudar de uma disciplina para outra, você mudava quando dava o tempo, tipo assim, eu tenho 2 horas para constitucional, acabou, eu fecho a página e vou para outra matéria, ou você só mudava depois que você esgotava aquela temática ou aquele tópico? Eu tinha um número mínimo de páginas que eu estabelecia para aquele dia. Então, e ela era mais ou menos o mesmo tanto assim dos temas que eu tinha colocado para estudar naquele dia. Tá. Então, se faltasse muito, aí eu parava naquele subtema ou naquela subseção ali do livro e aí passava para tributário. Agora, se te faltasse pouco, aí eu dava uma esticada em constitucional, finalizava aquele ponto e depois ia para tributário. Eu tentava estabelecer ali um ritmo de estudos
para que eu não flexibilizasse, por exemplo, estudei 2 horas, tá, mas você leu, nessas 2 horas você conseguiu 10 páginas. Então, eu acho que você tem que ter um pouco dessa noção, assim, se você está tendo um estudo que realmente, dentro daquelas horas, foi produtivo, ou se de alguma forma você está se sabotando. Você está entendendo que foram 2 horas, mas na verdade, se você for contar, você não teve uma produtividade tão grande. Então, eu acho que você não precisa ser muito preciso, bom, eu tenho que fazer tantas páginas, mas você também não pode flexibilizar demais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Bom, esse dia não deu para finalizar porque realmente esse assunto aqui, ele é um pouco mais complicado para mim, então demandou um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Agora, se foi porque você não está conseguindo se concentrar, porque você precisa realmente ter uma produtividade maior, um comprometimento maior, então aí você precisa ter esse feeling, né, para não se sabotar, porque realmente dizer que você estudou 8, 10 horas, mas no fim das contas você tem uma produtividade baixa, na minha visão, isso é se enganar, porque no fim das contas você vai ver que o resultado não vai ser aquele que você esperava. Perfeito, perfeito. É, um ponto que me chamou muita atenção no que você falou, e eu acho que é um ponto muito legal mesmo, foi assim, você identificou, você começou estudando, né, assistindo as aulas, enfim, e aí você teve o primeiro choque e fez um ajuste de rota. E aí você identificou as 4 matérias. Se tem matéria fundamental, você pegou as 4 fundamentais das fundamentais, né, digamos assim, que foi exatamente Constitucional, Administrativo, Tributário e Processo Civil, né? Eu me lembro, Fernanda, que teve um momento que eu cheguei a fazer uma análise estatística da prova da PFN, das últimas provas da PFN, e se eu não me engano, essas 4 matérias, mais umas. Eu vou, quando a gente estiver falando aqui, eu vou ver se eu consigo recuperar esse arquivo. Mas eu me lembro que essas matérias, elas correspondiam a tipo mais de 60% da prova. Então você tinha ali, sei lá, 15 matérias previstas no edital, arredondando, né? Mas dessas 15, você tinha ali umas 5 ou 6. Eu não peguei só essas 4, não. Eu peguei mais umas 2, se eu não me engano. Mas essas 6 matérias, elas corresponderiam, tipo, a 70% da prova. Então, óbvio que a pessoa não pode estudar de forma igual todas as matérias, né? Aí eu preciso da igualdade, né, Fernanda? Que a gente fala muito em constitucional, né? É tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida em que eles se desigualam. Então vamos tratar os desiguais desigualmente, né? Então você deu peso realmente. E aí, pessoal, você que está assistindo, agora eu vou dar a minha opinião, porque eu gostei muito do método que a Fernanda adotou. Se você quer magistratura estadual, você tem que olhar para as 8 matérias fundamentais, né?